Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao blog, ao Instagram, YouTube, Facebook, é só digitar Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 8 de julho de 2025, terça-feira, 14ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito nós temos a missa à escolha. Pode ser a missa em homenagem a Santo Agostinho Zaurong, presbítero e companheiros mártires. Memória facultativa, cor vermelha. Eu vou aqui homenagear, então, esses mártires, santos mártires da Igreja Católica, mártires de Cristo Jesus, Santo Agostinho Zaurong e companheiros, lá da Ásia. Foram mártires de Cristo Jesus. Vamos então às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 32, versículos do 23 ao 33. Naqueles dias Jacó levantou-se, ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e a atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só, e eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei, se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu Jacó. E ele lhe disse: de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, por favor, o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, Jacó lutou com Deus, no bom sentido. Pediu a bênção, praticamente exigiu a bênção. Que bonito, né? Esse trecho do Gênesis 32, versículos de 23 a 33. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 16 na Bíblia Vulgata ou 17 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º, 2º ao 3º, 6º ao 7º, 8º B e 15, refrão 15A. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Repitamos. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Verei justificado vossa face, ó Senhor. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo
quem procura a proteção junto de vós. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Repetamos: verei justificado vossa face, ó Senhor. Agora temos o Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Vamos à aclamação primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, um evangelho muito bonito, não é? E falando da comunidade daquela época, que parecia sem liderança espiritual, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o santo cuja memória é indicada facultativamente para hoje. Agora vamos à reflexão do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Aqui no livro Palavra e Vida diz o seguinte: os demônios fazem as pessoas emudecerem, tiram-lhes a palavra, isolam-nas. Mas Jesus, a palavra, tem o poder de expulsar os demônios e devolver a fala, a palavra. Com isso, volta a fazer parte da sociedade, a comunicar-se, a expressar-se. E o curioso é que alguns acusam Jesus de fazer aquilo que fez de importante para todos, curar, libertar. Acusam Jesus de fazer isso em nome do príncipe dos demônios. São os que se aproveitam da mudez alheia para manipular, para usar os outros em seu próprio benefício. E veem que, com Jesus, não tem sucesso. Roguemos para que haja muitos trabalhadores a serviço da liberdade que Jesus traz. Mais uma reflexão, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, diz o seguinte sobre esta mensagem bíblica. Encontramos aqui várias expressões da atividade missionária de Jesus quando ele cura um endemoniado mudo e também toda doença e toda enfermidade. Ensina nas sinagogas, prega o evangelho nas cidades e vilarejos, enche-se de compaixão pelas multidões angustiadas e abandonadas, acolhe de bom grado as aclamações do povo, ouve a absurda acusação de que ele expulsa o demônio com a força do chefe dos demônios.
um trabalho intenso que empenha Jesus por inteiro, a saúde, a inteligência, a habilidade para se comunicar e em todas as circunstâncias sua bondade e misericórdia derramadas copiosamente sobre as multidões que vivem como ovelhas sem pastor. Nada mais natural que Jesus sinta e expresse a necessidade e urgência de outros trabalhadores para a colheita recomenda, né, que as peçamos a Deus, ao Senhor. Mais trabalhadores para a messe, é o que queremos, né? Ainda numa reflexão terminal aqui, da revista Igreja em Oração, está dito o seguinte: o evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Na primeira, o poder, a autoridade exercido pelo Senhor Jesus, que é confundido pelos fariseus como a ação do demônio. Ainda há dificuldade de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Na segunda parte, vemos a compaixão do bom pastor por suas ovelhas cansadas e abatidas. O povo parece disperso. A missão de Jesus é reuni-lo para também fazê-lo participar da missão de anúncio do reino. Agora nós vamos aos santos do dia, porque os santos do dia foram bons pastores. Eles propagaram a palavra de Deus, fizeram o bem. Então a memória facultativa de hoje é a Santo Agostinho Zhaorong, com a cor vermelha e ofício da memória. O padre Agostinho Zhaorong e seus companheiros foram martirizados durante as perseguições aos cristãos em território chinês entre os séculos 17 e 20. O exemplo destes cristãos deve nos animar a testemunhar com a própria vida o que professamos, a fé que professamos. Gente, são homens que pregaram a palavra de Deus mesmo diante da morte. Temos mais informação sobre Santo Agostinho Zhaorong. Olha, o site franciscanmedia.org diz o seguinte: o cristianismo chegou à China via Síria. Dependendo das relações da China com o mundo exterior, o cristianismo, ao longo dos séculos, teve liberdade para crescer ou foi forçado a operar secretamente no território asiático chinês. Os 120 mártires deste grupo morreram entre 1648 e 1930. 87 deles nasceram na China e eram filhos, pais, catequistas ou trabalhadores com idades entre 9 e 72 anos, portanto, de criança a septuagenários. Este grupo inclui 4 padres diocesanos chineses. Os 33 mártires nascidos no exterior eram, em sua maioria, padres ou religiosos, especialmente da Ordem dos Pregadores da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, dos frades menores da Companhia de Jesus, da Sociedade de São Francisco de Sales, salesianos, e dos missionários franciscanos de Maria. Agostinho Zhaorong é o mais destacado deles, né? Agostinho Zhaorong, ou Agostinho. Ele foi um soldado chinês que acompanhou o bispo John Gabriel Taurin Dufresne, da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, ao seu martírio em Pequim, a capital da China. Pouco depois do seu batismo, Agostinho foi ordenado padre diocesano. Foi martirizado em 1815. Beatificados em grupos em vários momentos, esses 120 mártires foram canonizados juntos em Roma, dia 1º de outubro de 2000. Santo do dia 8 de julho, Santo Adriano III, de acordo com o site facebook.com, Santo do dia. Santo Adriano III foi o 109º Papa, sucedeu ao Papa Marino I,
Nasceu em Roma e foi eleito em 17 de maio de 884. Confirmou tudo o que tinham feito seus antecessores contra o imperador Fazio. Convidado por Carlos o Gordo para se mudar para a França, morreu durante a viagem em San Cesario sul Panaro, em Módena, na Itália. Foi enterrado no mosteiro de Nonantola, onde a sua memória é recordada até hoje pelos habitantes locais. A morte de Adriano III, Papa, ocorreu em setembro de 885. Cronistas gibelinos, pessoas de um determinado grupo político italiano, acreditam que tenha sido apunhalado enquanto dormia, a mando do duque de Spoleto e do conde de Ferrara. Santo, ou quase santo, do dia 8 de julho, é o beato Papa Eugênio III. Beato é bem-aventurado quando falta apenas um grau, né? Um grau na escada da canonização. Falta apenas acontecer um milagre com sua intercessão a Deus para que seja canonizado pelo Papa. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, o Papa Eugênio III nasceu em Monte Magno, numa família cristã rica e da nobreza italiana. Foi batizado com o nome de Bernardo Paganelli. Estudou e recebeu a ordenação sacerdotal na diocese de Pisa. Possuía um temperamento reservado, era inteligente, muito ponderado e calmo. Em 1130, ele teve um encontro com Bernardo Claraval, fundador da Ordem dos Monges Cistercienses. E São Bernardo também, um santo. 5 anos depois, ingressou no mosteiro dirigido pelo amigo e vestiu o hábito cisterciense. Tornou-se conhecido e foi escolhido para abrir o mosteiro. Foi consagrado abade pelo Papa Inocêncio II. Quando este Papa morreu, o abade Bernardo foi eleito Papa. Ele assumiu o pontificado com o nome de Papa Eugênio III. Ele era o homem adequado para enfrentar a difícil e delicada situação que persistia na época. Roma estava agitada e às voltas com graves transtornos políticos. Muitas casas de bispos e cardeais já tinham sido saqueadas. Por isso os cardeais resolveram escolher o abade Bernardo, justamente porque ele estava fora do colégio cardinalício, portanto isento das pressões políticas. Mas, mesmo assim, teve de fugir de Roma à noite, horas após a sua eleição. Apoiado pelo povo, o Papa Eugênio III retornou para Roma e assumiu o controle da cidade, restabelecendo a paz. Mas, infelizmente, ela durou pouco tempo. Em 1146, teve que fugir novamente e exilou-se na França por 3 anos. Só retornou a Roma depois de receber a ajuda do imperador alemão Frederico Barbarossa. Morreu no dia 8 de julho de 1153, depois de governar a igreja por 8 anos e 5 meses, num período complicado e violento da história. O Papa Eugênio III foi beatificado em 1872. Santo Áquila e Santa Priscila ou Prisca são santos do dia 8 de julho, discípulos de São Paulo Apóstolo. De acordo com o site do Vaticano, Áquila e Priscila tinham uma vida unida, sempre em movimento, com o olhar fixo em Cristo. Seu dinamismo em dar testemunho de fé chamou a atenção de São Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, do qual se tornaram amigos íntimos. Os dados podem ser encontrados nas cartas do apóstolo dos gentios e nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo elogia os amigos. Áquila era um judeu nascido em Ponto, atual Turquia. Ao imigrar para Roma, apaixonou-se e casou-se com a jovem romana Priscila. Olha, o amor que surgiu na capital do império na época. Juntos, eles iniciaram uma fábrica de tendas, convertendo-se ao cristianismo.
não puderam permanecer muito tempo na cidade eterna por causa do edito promulgado pelo imperador Cláudio no ano 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de fomentar tumultos. Eles se transferiram para Corinto, uma cidade cosmopolita, ou seja, que recebia pessoas de várias partes do mundo, onde prosperava o culto a Afrodite. Ali encontraram São Paulo e o hospedaram em sua casa. Na cidade, capital da Acaia, o apóstolo escolheu como local de culto e pregação a casa do prosélito Tício Justo. Essa casa ficava próximo do lar de Áquila e Priscila. A amizade deles, arraigada em Jesus, nunca se interrompeu nem quando Paulo decidiu voltar para a Síria. Os dois esposos acompanharam-no em parte da viagem e se estabeleceram na cidade de Éfeso. Na cidade jônica de Anatólia, centro de intercâmbios culturais, religiosos e comerciais, os três encontraram-se novamente. Ali Paulo morou por mais de 2 anos e fundou uma igreja. Áquila e Priscila, sem deixar suas atividades comerciais, ajudaram na formação de novos convertidos. Foram auxiliares do apóstolo Paulo. De modo especial, acompanharam a iniciação cristã de Apolo, um judeu de Alexandria, profundo conhecedor das Escrituras. Ele ficou fascinado pela catequese deles, que se tornou crível pelo testemunho, reciprocidade e oblação do casal, oblação conjugal. A grande casa em Éfeso, adquirida pelos cônjuges, tornou-se longo ponto de referência para a comunidade recém-criada, que ali se encontrava para ouvir a palavra e celebrar a Eucaristia. Ali o apóstolo Paulo se hospedou, recordando sempre com gratidão a calorosa acolhida dos seus 2 amigos, do casal, Áquila e Priscila, que para o salvar, escreve São Paulo na carta aos Romanos, arriscaram a sua vida. Ao cessar o edito imperial concernente à expulsão dos judeus, Áquila e Priscila retornaram a Roma, sempre propensos ao zelo missionário e ao testemunho do ressuscitado. Há quem identifica Priscila com Prisca, a primeira mulher mártir decapitada e venerada na igreja homônima do bairro romano de Aventino. Santa Priscila e Santo Áquila, rogai por mim, rogai por nós. Santa Priscila e Santo Áquila, rogai por mim, rogai por nós. Santa Priscila e Santo Áquila, que estão juntos com São Paulo no céu, ao lado de Deus, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que participam, que ouvem, que veem os meus vídeos, minhas audições. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele pode tudo. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois estamos lidando com o Criador do universo, com Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, pois o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente.
E acredite em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. E teremos corpos glorificados no juízo final, quando Jesus voltar, e viveremos perpetuamente, para sempre, definitivamente, com felicidade em plenitude, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso que vai acontecer. Não haverá mais esse espaço e este tempo que conhecemos aqui. Será algo formidável, sem palavras para a nossa inteligência. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.